Amém, amém. Como é bom podermos estarmos juntos e saber que Cristo não tardará a voltar a esse mundo. Cristo, ele deseja nos encontrar, ele deseja estar conosco, ele deseja trazer para junto de si aqueles que ele remiu. E como é bom podermos estarmos juntos na segurança do retorno do nosso Senhor Jesus. O assunto que hoje estamos estudando aqui na classe bíblica Escavando a Verdade. Nós estamos agora iniciando uma sequência de estudos sobre as vindas de Cristo a esse mundo. Já vimos na semana anterior a primeira vinda e hoje estudaremos sobre a segunda, e sim, haverá uma terceira. A Bíblia fala, a palavra de Deus menciona que Cristo voltará uma terceira e definitiva vez a esse mundo para fazer novo céu e nova terra onde habitam a justiça. Nova terra, não será mais essa. E há um intervalo de tempo que nós vamos estudar na semana que vem, que antecede a terceira vinda de Cristo, conhecido como milênio, no qual ocorrerá a segunda parte do juízo, que também será um assunto que estudaremos com um pouquinho mais de profundidade, um pouco mais para frente aqui na nossa sequência de estudos. E hoje estamos aí estudando junto com você a palavra do Senhor, estamos estudando juntos aí a palavra do Senhor para aprender o que a Bíblia fala sobre o retorno de Jesus a esse mundo, a segunda vinda de Cristo pessoalmente a esse mundo onde estamos. Vamos mais uma vez orarmos, conversamos com Deus, nós já louvamos o seu nome, cantamos aí hinos maravilhosos que falando do retorno de Cristo, e agora vamos então juntos estudarmos a palavra de Deus e vamos aí invocá-lo para estar presente conosco, nos instruindo. Né? Sabemos que ele aqui está, porque ele prometeu que onde 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas, seja de forma virtual ou presencial, ele ali se faria presente. E nós queremos louvá-lo. Curva a sua fronte, feche seus olhos e ore comigo. Ó Pai de amor, de graça e de bondade, santo e eterno Deus, doador e criador da vida, que enviaste teu Filho Jesus para morrer por nós e que enviará mais uma vez para nos resgatar, para que onde ele esteja, estejamos nós também. Nós louvamos teu nome e queremos agradecer pela bondade que tens para conosco, mais um sábado, mais um dia, mais um momento de estudo em tua proteção, em tua companhia. Por favor, ó Pai de amor, no perdão dos nossos pecados em Cristo, dai-nos, por favor, do teu Espírito e nos ensina, ó Senhor, uma vez mais, aquilo que quer que venhamos a aprender, em especial sobre esse assunto, um assunto tão importante, e que nós queremos entender as nuances a respeito do que desejas para isso, para a tua palavra, para o teu querer. Pedimos que, por favor, guie e dirija cada um de nós. Os méritos do Senhor Jesus oramos, agradecidos e entregues a ti. Amém, amém, ó Senhor. Ok, meus amigos, vamos então mais uma vez estudarmos juntos. Então vamos diretamente ao nosso estudo de hoje. Vamos retomando aqui o nosso estudo e vamos entender um pouquinho sobre o retorno de Jesus a esse mundo. Como será que Jesus virá a esse mundo? Como podemos entender e aprender dele, da sua palavra a respeito dos importantes sinais que temos para o retorno dele e também ou sobre alguns enganos para que nós não venhamos a ser enganados e sobre o preparo que precisamos ter aqui enquanto Jesus não vier. Qual é o preparo que temos que ter e qual é a missão que ele deixou para nós, o que ele espera de nós nesse momento. Vamos então aprender um pouquinho aí do que a Bíblia fala sobre esse acontecimento. Vamos estudar um pouquinho aqui então agora sobre qual é o futuro do nosso mundo. Será que o mundo vai terminar numa terceira guerra mundial? Será que o catástrofe ambiental vai tomar conta e destruir esse mundo? O que será que está acontecendo? Né? Então, aí, um filme falando a respeito aí de ataques alienígenas no nosso mundo, né? Independence Day, só nas 4 primeiras semanas de exibição arrecadou mais de 210 milhões de dólares.
as pessoas sabem, o que as pessoas veem, percebem a respeito para que rumo vai esse mundo e por que desse interesse a respeito dos desfechos finais do que vai acontecer aqui. Se Jesus Cristo já deixou claro os sinais de sua vinda e do final da história desse mundo como nós o conhecemos. E a palavra de Deus, mesmo ainda antes de Jesus, já também tinha deixado importantes revelações, livro de Isaías, Jeremias, Daniel, nós temos ali importantes revelações sobre esses momentos, em especial os que estamos vivendo. Porque as pessoas buscam fora da palavra de Deus, aí, sendo que a palavra de Deus já deixou revelado. Se a vinda de Cristo, a primeira vinda, certamente a mais difícil, aquela ao qual a majestade das alturas, não tendo por usurpação, por ser igual a Deus, se despiu, se destituiu de tudo que era Deus para viver nesse mundo, uma vida sem poder usar o seu poder para benefício próprio, sem ter onde reclinar a cabeça. Ele que criou todas as coisas, agora veio para passar fome, frio, sede, cansaço. Ele que é a fonte de tudo, de toda a vida, de toda a energia, de tudo que existe em todo o universo, que abastece as gigantescas estrelas, constelações, galáxias, sistemas de galáxias. Ele é a fonte de tudo isso. Ele veio para ficar cansado e precisar descansar, dormir, recuperar suas forças. E nós, muitas vezes, buscamos fora da palavra dele indícios a respeito disso. Se ele já veio a primeira vez para fazer o que fez, uma situação bastante difícil, quem dirá vir com poder e grande glória, algo completamente natural e tranquilo para ele, como ele não retornaria para buscar os seus, aqueles aos quais ele veio a primeira vez para morrer e para resgatar. Se o filme não tem base científica, a sua finalidade é apenas causar um medo no espectador, é apenas causar interesse para que possa vender sobre a destruição da Terra ou ainda por seres de outro mundo. E o que a Bíblia fala sobre o fim deste mundo? Vamos tentar aprender um pouquinho, tentar entender aí qual é uma das maiores promessas de toda a Bíblia, registrado no Evangelho de João, capítulo 14, dos versos 1 ao verso 3. Nos diz assim: não se turbe o vosso coração. E por que estaria perturbado? Porque Jesus estava anunciando aos discípulos que ele estava indo e para onde ele ia, os discípulos não poderiam acompanhá-lo. Jesus havia dito aos discípulos que ele precisaria retornar ao Pai. E eles ficaram ali, então, atribulados e chegaram a Cristo e perguntaram a ele: não se turbe, porque ele faria isso? E ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos cômodos e vocês irão para lá. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Jesus Cristo prometeu voltar e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus prometeu levar seus filhos ao lar, ao verdadeiro lar. Se formos, por exemplo, ao livro de Hebreus, abra, por favor, a sua Bíblia comigo, me acompanhe no livro de Hebreus, ali nesse capítulo, nós já estudamos algumas vezes aqui, esse que é considerado a galeria dos heróis da fé, falando de toda a história do povo de Deus, a começar ali por Abel, chegando a Noé, depois vindo a Abraão, a partir ali do verso 13. Tá? E depois ele vai apresentar, inclusive, os que vieram depois de Abraão também, mas eu queria destacar aqui a partir do verso 13 até o verso 16. Leia comigo. Diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Que promessas? As promessas da vinda do retorno de Deus, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. A nossa atitude, somos embaixadores de Deus. A Bíblia nos chama, em segundo a Pedro, reinos e sacerdotes, embaixadores do reino celeste, aonde quer que nós vejamos. Nós não somos desse mundo, não somos nem de esquerda, nem de direita, nem do centro, nem de baixo, nem de lugar nenhum. Nós somos do alto, nós somos do reino de Deus, embaixadores do seu mundo, vivendo aqui como estrangeiros e peregrinos nessa terra, criados à semelhança de Deus, mais uma vez, resgatados pelo seu sangue,
ainda vivemos nesse mundo, mas vivemos de algum jeito, de um jeito diferente, porque os que falam desse modo manifestam que estão procurando uma pátria, a pátria celestial. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas nós não vamos voltar para o mundo de pecado. Retornaremos junto com Cristo quando ele vier a terceira vez, para ele ali literalmente executar o juízo e terminar aqui a história do mal e então reconstruir novo céu e nova terra. Nós veremos isso quando estudarmos na semana passada, na semana que vem, se Deus assim nos conceder vida, o terceiro retorno de Cristo. Mas agora aspiram, diz o verso 16, aspiram uma pátria superior, isso é a celestial, e por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Jesus Cristo está nos preparando lugar para que onde ele estejais nós também, a nova Jerusalém, a capital do reino celestial de nosso Deus, que será a capital de todo o universo, nesse nosso planeta reconstruído. Jesus Cristo quer nos levar para lá, com certeza. São mais de 2.500 textos bíblicos. É a passagem bíblica mais repetida ao longo das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis capítulo 1, Apocalipse capítulo 22, é a promessa mais repetida nas Escrituras, que Jesus Cristo retornará para resgatar os seus, a volta de Jesus. Para quê? Para que Jesus Cristo virá? De que forma? Para quem ele voltará? Quando isso acontecerá? E a terra, o que acontecerá? Onde está isso na Bíblia? Vamos começar a entender um pouquinho. Será que a vinda de Jesus será invisível, que ninguém vai vê-la? Vai ser apenas um retorno espiritual, que ninguém vai poder percebê-la, só aqueles que estiverem alinhados, as demais pessoas que não estiverem assim? Será que ele já veio realmente em 1914, veio apenas para algumas pessoas, só quando Jesus morre, que a pessoa morre, é que Jesus volta para ela? Ou será que ele realmente não virá? Vamos entender um pouco aí nesses escritos antigos, para entender que assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados do mundo, ele aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Nos diz esse mesmo livro de Hebreus que nós lemos agora, mas no capítulo 9, verso 28. E quantos verão ao Senhor Jesus? Diz Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram. Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente sobre a ressurreição especial. Aqueles que transpassaram Jesus, aqueles que o condenaram à morte, eles virão Jesus voltar com poder e grande glória. Haverá uma ressurreição especial para eles verem isso e depois serão novamente condenados, aguardando a segunda ressurreição, a segunda morte. Jesus Cristo virá nas nuvens e o cetro do seu reino estará com ele, a foice que ele vai vir para colher os seus, para chegar a grande colheita do céu, para participar. E todos os anjos do céu virão com ele. Haverá silêncio no céu por meia hora, diz Apocalipse, porque o céu ficará então expectante, aguardando Jesus voltar com seus anjos e levar aqueles que irão ali repovoar o céu, depois que a terça parte dos anjos celestiais caíram. Então, vamos entender um pouquinho para que voltará Jesus, né? Algumas ilustrações, como essa, são ilustrações belíssimas, um tanto quanto ilusórias também, porque a gente vê pessoas ali todas arrumadinhas, né? Terno, gravata. Haverá um período de grande perseguição, de grande dificuldade. Nós vamos estudar isso um pouco mais para frente. Nós estaremos literalmente fugindo, literalmente assim. Jesus Cristo ele virá para salvar aqueles que estiverem sendo fiéis. Ele retribuirá a cada um conforme as suas obras, diz o Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, verso 27. O credo cristão, construído ali no quarto século, no Concílio de Nicéia, diz que Jesus Cristo virá, ele virá para julgar os vivos e mortos, aquele que há de vir para julgar os vivos e os mortos. Jesus Cristo voltará. E quem vai acompanhar Jesus quando ele voltar? Todos os anjos do céu
virão com ele. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos virão com ele, e então se assentará no trono da sua glória. Oh, maravilha! E como nós devemos considerar essa promessa do retorno de Jesus, essa promessa que nós aguardávamos, eis aquele ao qual aguardávamos, olhai para o alto, pois a vossa redenção se aproxima, aguardando a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Fala Paulo na carta escrita a Tito, no capítulo 2, no verso 13. Nós estamos, sim, nos preparando para encontrar com o nosso Senhor. Oh, glória, maravilha será. E que vão acontecer aí enquanto aqui estamos, né? O que os anjos, quando Jesus ascendeu aos céus, quando ele retorna aqui depois de ter vindo a primeira vez, alguns anjos ficaram entre os discípulos. Qual foi o recado que eles deixaram para os discípulos? Você encontra isso no livro de Atos. Atos do Espírito Santo, utilizando os apóstolos. Lá no livro de Atos, diz, no capítulo 1, versos 10 e 11, da mesma maneira como ele foi assunto aos céus, e recebido pela nuvem de anjos, da mesma forma com que ele subiu, ele voltará. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, diz o verso 30 do capítulo 24 de Mateus. Todo olho verá, nós já vimos em Apocalipse, não vai ser uma coisa escondida, e nós vamos, inclusive, estudar um pouquinho mais sobre isso hoje, para que você não seja enganado, para que não ocorra de você ser enganado. Assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, visível, com um clarão, como os relâmpagos, e com um clangor de trombetas dos anjos de Deus a tocar. Assim, a Deus, Jesus prometeu retornar a esse mundo. Ele não colocará os pés nesse mundo, ele retornará nos ares. E os salvos irão ao encontro do Senhor nos ares, os mortos ressuscitados com o corpo glorificado, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, ao soar da trombeta de Deus, pois a trombeta soará, e ao dar a voz do arcanjo, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, incorruptíveis e imortais, também num corpo glorificado, e não precedendo os que dormem, iremos após eles ao encontro do Senhor Jesus nos ares. O Cristo que estiver aqui nesse mundo, que estiver com os pés aqui, será o falso Cristo. O primeiro será o falso Cristo, o segundo será o verdadeiro. O primeiro vai falar de paz e segurança, o segundo, o verdadeiro, virá para trazer repentina destruição. Porque ele vai passar uma borracha, não há como mais existir esse mundo, ele vai passar uma borracha para fazer uma nova criação após o término do juízo de Deus. Mas quando já estiver selado o destino dos salvos, não há mais por que ficarmos aqui, ele levará os salvos para o céu, para então completar o juízo e depois retornará para executar o juízo e finalmente, na terceira vinda, ele finalmente fará isso, para um novo céu e nova terra. Mas estamos agora a falar na segunda, quando ele voltará para resgatar os seus, o Espírito do Senhor estará com eles e os preparará para passar pelo período de grande tribulação. Jesus Cristo voltará realmente como um relâmpago, como um clarão, será algo visível, todo olho verá, será algo audível, as trombetas dos anjos de Deus, a voz do arcanjo, as ordens dadas, o rejúbilo de glória e de exaltação dos salvos ao encontrar o Senhor Jesus, será algo audível a todos aos que ali estiverem. E o que acontecerá com os mortos nesse momento? As sepulturas se abrirão. As sepulturas se abrirão e os anjos da guarda que guardaram aqueles que morreram em Cristo, então chamarão novamente, dada a ordem do arcanjo, e levarão os seus até os seus familiares resgatados, até ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Você já perdeu alguém? Essa é a grandiosa esperança do reencontro. Aqueles que morreram em Cristo retornarão à vida.
com um corpo glorificado. Será num abrir e fechar de olhos, estão ali dormindo, descansando, aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus, como nós já vimos no estudo que fizemos sobre o estado da alma após a morte. Eles estarão lá dormindo e descansando, mas dada a voz do arcanjo, ressuscitarão e ressuscitarão glorificados. Os pais que perderam os seus filhos terão seus filhos novamente dados a eles. Os filhos que perderam os pais poderão novamente reencontrá-los e, mais uma vez, nesse maravilhoso reencontro, irão, então, para estar com Jesus, serão arrebatados para estar com Jesus nos ares. Que maravilha será! Dada a sua palavra, a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o único arcanjo, apenas há um, apenas Miguel, dada a ordem de Miguel, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E o que acontecerá com os vivos? Diz Paulo em 1 Coríntios, depois disso, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos, entre as nuvens, porque Jesus não colocará os pés nesse mundo, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Na terceira vinda, Jesus colocará o pé sobre o Monte das Oliveiras, para que ela se aplane e desça a cidade santa, ataviada como uma noiva para o seu esposo, e ela virá e descerá ali a Nova Jerusalém. Mas na segunda vinda não, ele ficará nos ares. Tá? Não se engane, esse é um dos grandes sinais. Não se deixe enganar. Quando você vê aquele dizendo, eis aqui está Cristo, não saia. Quando Jesus vier, todo olho o verá. Não se deixe enganar, a palavra de Deus dá testemunho claro e fiel, e nós estaremos então, mais uma vez reunidos. Nesse momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, e a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade. Essa é a glorificação, quando a presença do pecado será removida da nossa vida e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Essa é a promessa do Senhor. Essa é a palavra dele em 1 Coríntios 15, versos 52 ao 55. Ele enviará com os seus anjos com grande clangor de trombeta e os reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade dos céus, mesmo aqueles que já estiverem mortos há muito tempo, que já forem ali literalmente todos os seus átomos modificados. Aquele que conhece a menor estrutura do ser humano que criou, dará ordens para que voltem à vida e num corpo glorificado. E serão todos eles, mais uma vez, reunidos de uma da outra extremidade dos céus para encontrarem com o seu Senhor. No céu, sobre as nuvens, com poder e muita glória. É assim que virá Jesus com todos os seus anjos. E o que acontecerá com os ímpios, com aqueles que são considerados não salvos por ocasião do retorno de Cristo? E dirá, nos fala Apocalipse capítulo 6, e eles dirão aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Por quê? Porque eles não se prepararam. Eles não buscaram conhecer e aceitar o retorno de Cristo, e Deus virá para julgar os vivos e os mortos, dar a cada um segundo a sua recompensa. Se não andaram segundo a lei e ao testemunho, jamais verão a alva. Todo ser humano está condenado, todo ser humano está destituído da glória de Deus, todo ser humano é pecador e merece a morte. Apenas aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor de suas vidas, apenas eles verão o Senhor. É possível que alguém que não conheceu o Senhor Jesus se salve, se foi coerente com a luz que recebeu, se a graça de Cristo pode ser colocada sobre ele, certamente Deus é quem mais tem interesse na salvação. E é possível, e diz a palavra de Deus, que nós teremos muitas surpresas no céu. É possível que nós vejamos lá pessoas que pessoas que eles nunca imaginamos que poderiam lá estar. É possível que nós venhamos literalmente aí a vê-los
E alguns, talvez, que nós achamos que esse certamente estará. É possível que lá não estejam. Não se trata de placa de igreja, se trata da coerência com a luz que Deus quis comunicar. Não aquela que nós desejamos receber, aquela que Deus quis comunicar, e aí nós abraçamos. É possível que algumas pessoas que viveram antes de Cristóvão Colombo aqui se salvem? É possível. Ou é possível que eles deixem de existir como se nunca tivessem existido. Nós não sabemos, mas de alguma forma Deus buscou salvá-las. Se foram elas coerentes, elas poderão ser salvas. E isso, todos aqueles que já viveram aqui reconhecerão. Todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que que Deus é justo. E aparecerá a eles momentos aos quais eles que estão perdidos tiveram oportunidade e negaram. Se nós formos, por exemplo, ao encontro de Jesus Cristo com Nicodemos, João, Evangelho do Senhor Jesus, segundo João, você vai encontrar no capítulo 13 o relato desse encontro, João capítulo 3, lá onde tem inclusive o verso mais famoso de toda a Escritura, João capítulo 3, verso 16. Vamos iniciar a nossa leitura ali. João 3, verso 16, diz assim e segue: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, ele vai ser enviado para julgar o mundo na segunda vez. Na primeira ele veio para salvar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, porque já está condenado. O que não crê já está julgado, diz, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Ou seja, o Senhor está querendo salvar a humanidade. Nós já estudamos sobre isso quando falamos sobre o plano da salvação. Jesus Cristo morreu por todos, absolutamente por todos. De Caim até o último daqueles que se perderam, Jesus morreu por eles também. Porém, eles não aceitaram viver como Jesus ensinou a viver, andando no caminho estreito, entrando pela porta estreita, e porque não aceitaram isso, não viveram sua oportunidade de santificação, não verão a Deus, verão a Jesus na sua glória, mas não verão o reino de Deus, não farão parte. E porque não suportam olhar para o Cordeiro que está vindo com poder e grande glória, antes não conseguem contemplar e estão vendo os elementos ardendo, se abrasando à sua volta, vão pedir que os rochedos caiam sobre eles, porque eles não suportam olhar para o Cordeiro, para aquele que se assenta no trono, não suportarão a ira do Cordeiro. E quando isso vai acontecer? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Daquele dia de Jesus, em Mateus 24, verso 26, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, apenas o Pai. Apenas o Pai sabe desse momento. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, nos fala Isaías 25, verso 9. Vamos a Mateus, capítulo 24. Eu quero que você leia comigo alguns trechos da palavra do Senhor a mais, falando sobre a parábola da figueira, sobre esse ponto importante da data do retorno de Cristo. Diz assim, a partir do verso 32. Veja, está depois do verso 26 que nós lemos. No verso 26 diz que ninguém sabe o dia nem a hora, apenas o Pai. Mas no verso 32, Jesus diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo o retorno de Jesus às portas. Em verdade vos digo que não passará esses que aqui estão sem que isso aconteça. Ah, mas Jesus já morreu. Sim, mas eles viram Jesus se manifestar na glória no Monte da Transfiguração. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Porém, o Pai sabe. Ele tem um dia programado para isso.
naquele dia. E Jesus deixou sinais, nós vamos estudar sobre isso hoje. Jesus deixou sinais importantes para dizer o quê? Que ele está às portas. Quando verem esses sinais, sabeis que está próximo às portas. Vamos entender então um pouco sobre isso, vamos estudar. E por isso precisamos ficar também atentos, apercebidos, porque Jesus Cristo virá num momento em que não saibais, não sabes o momento em que ele vem, mas deves ficar atento para que possa entender, para que possa discernir em que momento ele está vindo. Por isso ficais então apercebido, porque a hora em que não cuidais, então o Filho do Homem virá. Nos diz esse mesmo trecho, né? Um dos capítulos que mais mencionam sobre o retorno aí do retorno de Cristo. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então vamos estudar sobre alguns desses sinais da volta de Cristo. Mencionamos agora do porquê ele virá, o que acontecerá. E vamos agora estudar uma parte importante sobre isso, sobre os sinais da volta de Jesus. A Bíblia fala da segunda vinda de Jesus, como mencionei, mais de 2.500 vezes. O Velho Testamento tem mais de 300 profecias da vinda de Jesus e mais de 2.500 da sua segunda vinda. E quando Jesus voltará? Será que ele deixou alguma pista? Vamos estudar um pouquinho aqui e já vamos introduzir nessa parte do estudo, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente hoje, mas já vamos introduzir nessa parte do estudo uma brecha ali de um grande engano sobre o retorno de Cristo, que é a questão aí a respeito de que ele vai vir agora, a segunda vinda será dividida em dois momentos. Não, haverá a terceira sim, mas não é para a mesma coisa que a segunda. Isso tem que ficar muito claro. Cada uma das vindas de Jesus é para uma finalidade muito específica. E a vinda para resgatar os seus é apenas a segunda. Ok? E lá, nos ares, todo olho verá, conforme já vimos. Todo olho verá, não será algo secreto. Todo olho verá, todas as nações virão. Será como um clarão de um relâmpago que sai do ocidente e se mostra no oriente. Todo olho virá e será algo audível, porque terá o clangor das trombetas de Deus, da voz do arcanjo, a alegria dos salvos, dos ressurretos. Será algo realmente grandioso. Então vejamos e entendamos algumas coisas. Vamos a Mateus capítulo 23, a partir do verso 37. Mateus 23, verso 37 diz assim: Jesus Cristo ali saindo de Jerusalém, após dar ali o discurso dos 8 ais, né, os ais que Jesus fala sobre os escribas e fariseus, a liderança de Israel, que estava próximo a condená-lo à morte. Tá? Jesus, após falar a eles, saindo de Jerusalém, ele passa no Monte das Oliveiras e ele olha a Jerusalém e diz assim, a partir do verso 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados por séculos, mais de 1.600 anos. O Deus enviou os seus profetas para avisar que o seu povo deveria se arrepender. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não quisestes. O lamento de Jesus Cristo sobre Jerusalém. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora que já não me vereis até que venhais a dizer, bendito vem aquele que vem em nome do Senhor. Ele vai dizer para os discípulos literalmente, exatamente o que está ali, ó, no início do verso 1. Perceba o que está no verso 1 do capítulo 24. Tendo Jesus então saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele alguns discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Preste atenção, Jesus Cristo está saindo e no momento de lamento, de dor, porque Jerusalém que ele viera para salvar logo estaria enviando a morte, o condenando. E ele, no lamento de dor, ele olha para Jerusalém e vê isso e chora, porque Jerusalém não aceitou, a nação de Judá não o aceitou como Messias, não reconheceu o tempo da sua visitação. Ali estava aquele para o qual
todos os profetas anunciaram. Ali estava aquele ao qual Moisés advertiu que era maior do que ele, que deveriam segui-lo. João Batista preparou o terreno, Jesus fez a obra que estava profetizada em Isaías, mas eles não o aceitariam. E antes nesse momento disso acontecer, no seu lamento final, ele chora por Jerusalém. Os discípulos estão tentando alentá-lo, querem mostrar a glória do templo. E Jesus se volta para eles e fala do templo, mas diz que não ficaria pedra sobre pedra. Uau! A glória de Judá, que eles entendiam que era o templo, na realidade, era aquele que era o Senhor do templo. Ele estava ali, em pessoa. E eles não se aperceberam disso. Diante deles estava o Senhor do universo, aquele que havia sido profetizado lá desde Adão e Eva, desde o Éden, o descendente da mulher, aquele que foi dito a Abraão que dele seria bendita todas as nações da terra, o desejado de todas as nações, de todas as eras, como nos fala os trechos de todos os profetas, de Amós menciona isso, Naum, todos colocam isso. Aquele que viria lá de Belém, Efrata, de ti virá o Salvador. Ali eles não reconheceram. E então os discípulos ficam intrigados. Como será destruído? O que está acontecendo? Jesus já disse que vai ir para um outro lugar, que nós não poderemos acompanhá-lo, e também já disse que ele vai voltar, e diz que quando ele voltar, tudo será destruído. Então eles já, será porventura que Jesus está se referindo à destruição de Jerusalém, conforme quando ele voltar? Será isso? Vamos ver, então, os desdobramentos a partir do verso 3, que é o texto que está na tela. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, porque queriam em particular tentar entender o que ele havia dito diante das pessoas que estavam com ele, ali até o verso 2. Saindo do templo, no verso 1, e ali no verso 3, ele diz, até o verso 2, ele fala que tudo vai ser destruído, e no verso 3, já em particular, ele chega e pergunta assim: dize-nos quando sucederão essas coisas? Que coisas ele está dizendo? Ele está dizendo da destruição do templo, que não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Que sinal haverá da tua vinda? Os discípulos já sabiam que Jesus voltaria outra vez. Jesus já os havia alertado sobre isso. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Porque eles sabiam que quando Jesus viesse, os séculos seriam consumados, o fim chegaria, tudo seria restaurado, o reino, o Messias veio para isso, restaurar a glória a Israel, mas é o Israel espiritual, todo o povo de Deus, não era a nação daquele tempo. Pelo contrário, dali a 3 anos e meio, no apedrejamento de Estevão, terminaria o tempo para o povo judeu, nós já estudamos isso, quando falamos das dispensações, quando falamos das 2.300 tardes e manhãs, quando falamos dos 490 anos que profetizou o profeta Daniel. Nós voltaremos a estudar isso mais um tempo, não se preocupe, retornaremos a isso. Se você não pegou bem, logo retornaremos. Jesus já estava anunciando que iria acabar o tempo do Israel físico e passaria a ser o Israel espiritual. Todos aqueles que viessem a ter a fé de Abraão seriam chamados filhos de Deus. Então Jesus lhes respondeu, e aí ele vai dizer: vede que ninguém vos engane, ou seja, é possível haver enganos, e muitas coisas Jesus vai então mencionar. E é importante que nós leiamos todo o capítulo 24 para entender alguns meandros. Ele está falando de 2 eventos, não de um só. Os discípulos entenderam que era um só. Jesus não os esclareceu abertamente. Por que não? Porque eles precisavam passar pelo desapontamento. Para quê? Para testar sua fé, sua fidelidade, entenderem, se lembrarem daquilo que Jesus lhes havia ensinado, que o Filho do Homem seria levantado, morto e ressuscitado no 3º dia. Esse foi o primeiro grande desapontamento da igreja cristã. Primeiro grande desapontamento. E haveria um segundo, depois, no final de 1844, nós veremos isso um pouco mais. Já vimos alguma coisa, veremos isso novamente mais para frente, novamente, aqui na nossa sequência de estudo.
é necessário que eles entendessem isso, mas Jesus deixou claro para ele algumas coisas. E ele, ora, vai falar do retorno de Cristo, ora, vai falar da destruição de Jerusalém. Muitas vezes em profecia, essa figura de avança, fala do futuro, depois fala do acontecimento mais próximo. Isso em muitas profecias é usado na Bíblia, para que nós possamos ficar atentos aos sinais e começar a perceber, utilizando o método historicista para poder dar o real interpretação das profecias. Verso 4, lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque ouvirão muitos em meu nome. Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumor de guerra. Jesus começa a mencionar alguns sinais. Nós vamos estudar vários sinais, não só aqui em Mateus, mas em outros trechos da Escritura. Nós vamos ler agora até o verso 14. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim vos acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porque tudo isso é o princípio das dores. E então sereis atribulados e vos matarão, haverá perseguição, meus amigos, e sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos há que se escandalizarão, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E se multiplicará a iniquidade, e o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que se preservar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Esse é o acontecimento, esse é o fim. Aqui é uma breve introdução. Ele só falou aqui do retorno de Cristo, mas mais para frente ele começa, a partir do verso 50, verso 15, já a preparar a respeito aí da destruição de Jerusalém. Quando virdes a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, falando de Jerusalém, ali, quando na chegada dos exércitos de Roma, colocando ali o estandarte romano, o estandarte pagão, exatamente na Terra Santa, quando falar isso. Quem lê, entenda, disse Cristo. Temos que retornar lá a Daniel e estudarmos Daniel. E nós faremos isso, estudaremos ainda nesse ano o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, no paralelo das cenas proféticas. Estudaremos muito bem isso para entendermos quem é a abominação da desolação, quem é o chifre pequeno de Daniel, quem é a besta de Apocalipse. E estudaremos isso em detalhes. Aguarde os próximos estudos e continue nos estudando, porque é uma coisa desencadeando a outra, uma coisa desencadeando a outra. A Bíblia menciona, Isaías menciona isso. Como devemos estudar a Bíblia? Um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, texto sobre texto. Assim nós vamos construindo todo o cenário profético e a própria Bíblia se desvendando. Não sai da mente iluminada de ninguém. A própria Bíblia, inclusive a parte profética, a simbologia da Bíblia, quando um texto fala de algo, a Bíblia, em outro momento, já dá a interpretação daquele símbolo profético. E assim nós vamos, então, interpretando. A Bíblia é a sua própria intérprete. Vamos avançar um pouco, então, meus amigos. A respeito daquele dia, ora, ninguém sabe, apenas o Pai. Nós já vimos isso. Verá, então, sinais no mundo social, sinais políticos, sinais econômicos, sinais morais. Muito importante entendermos isso. Sinais políticos, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Sinais políticos, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Guerras em todo o mundo estão mostrando isso. Sinais econômicos, haverá fome. Segundo a ONU, a cada 7 segundos morre alguém em algum lugar de fome no mundo. Sinais econômicos, haverá epidemias em vários lugares. Estamos aí acabamos de ter a pandemia, o HIV, dengue, gripe aviária, febre amarela e tantas outras mazelas se estendendo por todo mundo. Lucas 21, versos 11, fala para nós que é o capítulo paralelo a Mateus 24. Lucas 21 traz algumas coisas que não estão em Mateus 24, e assim a gente vai estudando em cada um e vamos construindo esse cenário. Fala de pestes também lá em Lucas. Em 2 Timóteo 3, versos 1 a 4, fala a respeito disso. Sabe, porém, isso, nos últimos dias, antes, brevemente, do retorno de Cristo, sobrevirão tempos difíceis. Será que está fácil viver o mundo que estamos vivendo? Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, vaidosos,
mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Alguma coisa parecida com o tempo que estamos vivendo? Isso não é nem um pouquinho de ironia? Haverá pedofilia, pornografia, imoralidade, crime, violência, sequestro, narcotráfico, altos índices de divórcios e criminalidades, aberrações existindo no mundo social, sinais da volta de Cristo. No mundo natural, nós teremos terremotos em vários lugares, desde o terremoto de Lisboa, ali acontecendo no século XV, considerado os maiores terremotos da história por repercussão, por ter acontecido quando as igrejas de Lisboa estavam literalmente abarrotadas, cheias de pessoas. Aconteceu ali no dia chamado Dia de Todos os Santos, dia do finado católico dos mortos, desde aquele momento que destruiu um terremoto que foi sentido, inclusive na América, acontecendo em Lisboa, pegando o norte da África, boa parte da Europa, e que destroçou a cidade. Desde ele está aumentando muito a incidência dos terremotos ano a ano. Então, o grande terremoto de Lisboa marca esse início. Haverá terremotos em muitos lugares. No século XIX aconteceram 41 grandes terremotos, nos quais ocorreram mais de 350 mil mortes. No século XX, só até 1997, já havia ocorrido 96 grandes terremotos, com mais de 2 milhões de mortos. E no século XXI não é diferente. Inclusive, no Brasil, aconteceu primeira morte por terremoto no Brasil, foi aqui no estado de Minas Gerais, no dia 9 de dezembro de 2007. Claro que ali foi um terremoto diferenciado, mas nem todo terremoto precisa ser necessariamente apenas por choque de placas tectônicas. Em Lucas 21, verso 25, nos diz que haverá angústia entre as nações, perplexidade por causa dos bramidos do mar e das ondas. Segundo também dados da ONU, no ano 2005, a temperatura média da Terra foi a mais alta de 100 anos, e já passamos os limites de 2005. Ocorreram mais de 168 inundações, 69 tornados ou furacões, 22 secas, que transtornaram a vida de 154 milhões de pessoas. O nível dos oceanos já aumentou mais de 20 centímetros no último século. Tsunamis acontecendo no mundo. E também no mundo religioso haveria muitos sinais. Jesus respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e muitos falsos cristos, e enganarão muito. Não os engane. É o verdadeiro, virá com todos os anjos do céu. Todo olho verá, como o relâmpago sai do ocidente e se mostra no oriente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Virá com todos os anjos, com o clangor das trombetas, será algo audível, algo visível. Ele não colocará os pés aqui. Não vos engane, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Vão fazer milagres, para que você possa crer nos milagres e ser enganado. Não caia nesse engano. A palavra de Deus, ela é o guia verdadeiro. Não deixe de conhecê-la, de estudá-la, de segui-la, pois ela lhe mostrará, através do Espírito que inspirou essa palavra, ele estará com você, ele mostrará a verdade e lhe ajudará a perceber o engano e não ser enganado. Surgirão falsos cristos e profetas, farão milagres, mas não enganarão o povo de Deus. Venha comigo a Mateus capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 21. Ali no sermão teológico inaugural do seu ministério, o Sermão da Montanha, que está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, no final do Sermão da Montanha, no capítulo 7, verso 21, falando do retorno de Jesus, Jesus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, nem todo mundo que chama Jesus de Senhor vai entrar. Não, é aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Esse sim vai entrar. Muitos naquele dia, o dia do seu retorno, hão de dizer Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticai iniquidade. Alguns vão expulsar demônios em nome de Cristo, mas não são enviados por Jesus. Alguns vão profetizar em nome de Cristo, mas não profetizaram por Jesus. Alguns vão fazer milagres em nome de Cristo. Fazer milagres. Apocalipse 13, verso 13, diz que vai ser possível descer fogo do céu. Um sinal que era distintivo do povo de Deus. Fazer descer fogo do céu. Não será mais sinal distintivo nos últimos dias. A besta fará descer fogo do céu. E agora? Como você estará seguro? Apenas com a fidelidade
a palavra de Deus. Esse é o sinal distintivo entre os remidos, os salvos e os que se perderam. E por isso precisamos conhecer a palavra dele. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticaem anomia, os que vivem sem lei, traduzido por iniquidade, os que praticam o pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Qual o objetivo de Satanás? Está aqui, se enganar, se possível, os próprios eleitos. Esse é o objetivo dele. Hoje em dia, são mais de 40 mil denominações só nas cristãs. E agora, a quem você vai seguir? Porém, há apenas uma palavra. Por que 40 mil? E cada um está afim de dizer que a sua interpretação é a correta. Para confundir, gerar mais confusão, para ficar mais difícil você distinguir qual é a verdadeira. Siga a palavra de Deus. Se a minha ou qualquer outra igreja não seguir a palavra de Deus, um abraço. Vamos atrás da próxima. Segundo Pedro, capítulo 2, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas próprias práticas libertinas, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, porque muitos dessas 40 mil nações cristãs é porque tem pessoas interessadas em dinheiro, em dízimos e ofertas. Farão comércio de vós, como palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado ao longo do tempo não tarda, e sua destruição não dorme. E não tem nada a ver contra o dízimo, meus amigos. Isso está profetizado e a Igreja de Deus precisa de recursos. Tem a ver com a exploração, tem a ver com pessoas que querem apenas enriquecer, tem a ver com o mau uso do dinheiro sagrado, tem a ver com crime. E aí, meus amigos? Onde vamos entender? Paulo fala de um outro evangelho em Gálatas, capítulo 1, verso 6. Vamos lê-lo. Vamos abrir aqui em Gálatas. Né? Gálatas, capítulo 1, verso 6. Nos diz assim a palavra inspirada: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem vos perverter o evangelho de Cristo. Se não fala segundo a palavra que Deus inspirou lá pelos apóstolos, literalmente como eles colocaram, falso evangelho. Não dei ouvidos a eles. Não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Provai-os, vamos ver se eles são coerentes com a palavra mesmo. Admira-me que estejais passando para outro evangelho, disse Paulo em Gálatas. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas que por dentro são lobos roubadores. Ao falar acerca desse assunto, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, Pedro está falando de Paulo, nos quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os estáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. A escritura é protegida por Deus, e é por isso que ela chega até hoje a nós. Você já estudou sobre os manuscritos do Mar Morto? Você sabe que manuscritos que foram descobertos há 2000 anos atrás concordam com a veracidade desse texto que está conosco hoje. Deus protegeu a sua palavra para que em todos os tempos os seus filhos pudessem entender o que ele fala aos seus, qual é a verdade, para que eles não venham a ser enganados. Agora, esses que deturpam a palavra e deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição, é para isso que eles caminham, para a destruição deles. Agora, João, capítulo 7, verso 17, nos diz que aquele que quiser fazer a vontade de Deus conhecerá a respeito da doutrina, da palavra, se ela é de Deus ou se Jesus falou de si mesmo. Isaías 28, verso 10, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. É assim que estudamos a lei e ao testemunho.
Se eles não falarem essas coisas, jamais vereis a alva. É assim que eu vou perceber se a doutrina é verdadeira. Tem que estar coerente com a palavra. Se não tiver coerente com a palavra, não se engane, meu amigo. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Podem dizer alguns. Bom, Jesus também nos alertou através de Pedro: não retarda o Senhor a sua promessa, a promessa de sua vinda, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo. O que é longânimo? É permanecer animado conosco por um longo período de tempo, apesar de quem nós somos. Pelo contrário, ele quer que nenhum de nós pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, e por isso ele permanece animado conosco por um longo período de tempo. Ele está sendo longânimo, paciente e animado conosco, para que todos venhamos a ter uma chance. Vou começar a lembrar, então, alguns dos sinais do retorno de Cristo. No mundo físico, vários sinais estão cumpridos, né? A respeito do terremoto de Lisboa, as chuvas de estrelas, o dia que o sol foi transformado ali, o dia escuro, a lua foi transformada em sangue, os textos já estão cumpridos. No mundo político está cumprido, os sinais do mundo econômico estão cumpridos. O mundo moral está claramente aí cumprido. O mundo religioso está cumprido. Então, o que está faltando? O que falta para o retorno de Jesus? O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a testemunho de todas as nações, para que então venha o fim. O que nós estamos fazendo? Pregando o evangelho do reino, contribuindo com a nossa parte, com o nosso testemunho, com o nosso serviço, com o nosso ministério, com a nossa voz, com os nossos talentos, com o nosso tempo, com os nossos recursos, para que o evangelho seja pregado, para que Jesus volte em breve. Sinal que falta acontecer, ainda que alguns ainda estejam em cumprimento, mas já muitos já se desdobraram. O que falta acontecer por completo é a pregação do evangelho em todo o mundo. Por isso, não se perturbe o vosso coração. Lembre da promessa de Cristo. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos cômodos. Se assim não for, eu teria dito, e vou preparar lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. O pecado trouxe dor, trouxe sofrimento, separação de Deus e finalmente a morte. Sim, e o salário do pecado é a morte, mas é o dom gratuito de Deus. É a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus, Deus o Pai, amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, deu a Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus foi traído por seus amigos, preso, julgado injustamente contra a lei de seu tempo e finalmente foi condenado à morte. Dito essas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista de todos eles, em uma nuvem de anjos o encobriu diante de seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como viste subir. Algo visível, audível e visível. Todo olho verá. Assim como um relâmpago sai do ocidente e se mostra no oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Essa é a bendita promessa. Por isso não se turbe o vosso coração, virei outra vez. Essa é a nossa grande esperança. Não se turbe o coração, crede também em mim. Esses são os sinais da esperança que nós temos. Vamos avançar aqui um pouco, pois nós já abordaremos um pouco disso. Eu quero explorar mais um detalhe do assunto de hoje. Diz Apocalipse 14, verso 14, diz assim: olhei e eis uma nuvem branca, literalmente tamanho de uma mão de um homem, e sentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada, para vir colher os seus. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse mundo ficará vazio e escuro. Satanás estará preso aqui, tudo estará destruído.
Enquanto isso, o povo de Deus estará no céu, vivendo e reinando com Cristo durante o milênio. Nós vamos estudar isso na próxima semana. Teremos um momento de estudar só sobre o milênio, mas vamos estudar sobre a questão desse período até a terceira vinda de Jesus na próxima semana. E como é que então vai ser esse vinda de Jesus? Já mencionamos, todo olho verá, visível, real, com todos os anjos do céu, não pisará na terra, ficará no céu, vai marchando sobre as nuvens, lá ele ficará para encontro dos remidos, virá com poder e grande glória. O tempo nós não sabemos, tá? Vamos avançar um pouquinho, eu quero estudar uma outra coisa com vocês. Um dos grandes assuntos que dividem a cristandade hoje, e há uns grandes enganos, é a respeito do retorno de Cristo, fala-se sobre o chamado arrebatamento secreto. Há poucas semanas, eu já introduzi aqui um assunto sobre isso, quando falei das dispensações, e mencionei, dentre outros textos bíblicos, o texto de Daniel, capítulo 9, e do engano que existe ali a respeito do arrebatamento. Hoje eu vou aprofundar um pouco mais a respeito disso. Eu vou ler com vocês algum trecho, alguns comentários feitos, e vamos estudar alguns trechos sobre isso, e depois vamos voltar ali ao livro de Mateus. Sobre esse assunto, falamos muito lá quando estudamos sobre as dispensações, as alianças de Deus, nós estudamos ali Daniel capítulo 9. Hoje vamos estudar muito sobre Mateus capítulo 24, para mencionar a respeito disso. E para dar mais uma vez o contexto, né, nós já estudamos aí o geral da palavra de Deus sobre o retorno de Cristo, as principais passagens, e agora vamos tentar aí preparar você para entender um pouquinho sobre essa questão do arrebatamento. Tá? Essa expressão do arrebatamento tem a ver com nós seremos arrebatados, iremos ao encontro do Senhor nos ares. É o texto de Tessalonicenses, que inclusive eu li pela segunda vez agora há pouco. Tá? Seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. É esse o arrebatamento da igreja. É nesse momento, no retorno de Cristo, aonde os mortos ressuscitam e vão ao encontro do Senhor nos ares, e os vivos transformados seguem os mortos e encontram o Senhor nos ares. É esse o momento do arrebatamento, no qual todos reunidos com Cristo marcham em direção ao céu, conhecendo aí o reino de Deus, durante essa viagem de retorno, né, que ao todo, entre a ida e a volta, durará mais ou menos aí 7 dias e meio, em torno de meia hora no tempo celestial, naquela contagem de um dia valendo de um dia profético valendo um ano terrestre, tá? Você faz essa contagem, dá mais ou menos aí esse período de meia hora profética, ok? Mas nós vamos estudar isso mais para frente em Apocalipse. Fique tranquilo, tá? Agora eu quero que vocês entendam que o que é dito sobre arrebatamento na Bíblia, que está escrito aqui, pode ler comigo, isso está em Mateus, capítulo 24, a partir do verso 20, vamos ler a partir do verso 34. Em verdade vos digo que não passará a geração sem tudo aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, naquele dia, naquela geração, eles já viram a glória, porque viram ali João, Pedro, Tiago, viram Jesus glorificado no Monte da Transfiguração. Mas a respeito daquele dia, ora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Pai, nem os filhos, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé. Pois, esse pois está querendo esclarecer. Vocês estão podendo, não sabem o dia e a hora, mas vocês já podem saber pela palavra que a gente já leu, a palavra da figueira. Quando verem esses sinais se cumprindo, sabe que está próximos às portas. Assim como foi no dia de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, falando do dilúvio de Noé, eles comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, viviam de qualquer jeito, estavam nem aí para o que Noé falava, que ia chegar o dilúvio, que havia o juízo de Deus, que eles seriam destruídos e eles tinham que se arrepender e entrar na arca. Noé, por 120 anos, pregou isso. Eles viram os animais vindo sozinhos, foi Deus que conduziu os animais. Noé abriu a porta, os animais foram entrando de dois em dois, e ainda assim eles não se arrependeram. Foi apenas quando Deus fechou a porta da arca por fora, e 7 dias depois rompem-se as fontes do abismo, né? O Célio já falou um pouquinho para nós sobre isso, quando estamos sobre criacionismo ali, rompem os rochedos, rompem literalmente os fundamentos da terra, jorra água de baixo,
cai a chuva de meteoros, racha completamente a crosta da Terra, começa a jorrar água de baixo, condensa o vapor que irrigava todo o mundo e chove pesadamente durante 40 dias e 40 noites, nesse período de mais de um ano que foi o dilúvio. Até isso acontecer, eles não se importavam. Apenas quando a chuva chegou, eles começaram a bater na porta. Noé, abre, Noé. E Noé não tinha como abrir, porque a porta havia sido fechada por fora pelos anjos de Deus. Assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem, diz o verso 37. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Está claro isso? Tentando deixar claro qual é a atitude que eles têm que ter. Agora, quando você perceber que está chegando a hora, o que você tem que fazer? Então, dois estando no campo, um será tomado deixando o outro. Dois estarão trabalhando no moinho e será tomada e deixada a outra. Porquanto vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Assim considerai isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, virá o fim do homem. Lembra que eu mencionei a vocês, lá no começo da leitura que fizemos no capítulo 24, que o Jesus havia dito para eles a respeito da destruição de Jerusalém e também dos sinais da sua vinda. Então, o verso 40, ele faz uma pausa e diz, haverá uma outra tragédia. Houve a tragédia dos dias de Noé, haverá uma outra tragédia aqui, a destruição de Jerusalém. Mas nenhum dos cristãos precisa morrer. Aí você volta lá no verso 15, que diz, quando virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Quando virdes os sinais colocados ali, quando eles estiverem, não perca o tempo de vocês. Se você está em cima do telhado estendendo roupa, esquece a roupa e foge. Se você está lá no meio da plantação, colhendo, na hora que vê o sinal, foge. E os cristãos viram e fugiram. E nem um cristão morreu no ano 70, quando Jerusalém foi finalmente destruída por ordem do general Tito. E Tito tentou salvar Jerusalém, não salvar o templo, mas não conseguiu. Tamanha era a fúria dos soldados que haviam antes, né, sido literalmente ignorados, porque existia um momento da fuga. Os judeus, os romanos, na realidade, saíram, recuaram. Recuaram por quê? Porque havia ocorrido a mudança do imperador. Ocorreu a mudança do imperador. E aí, nesse recuo, os judeus foram atrás dos romanos e, literalmente, conseguiram matar muitos romanos. Então, quando Tito volta, eles voltam com fúria, eles voltam com muita, literalmente, espírito de vingança e destroem completamente Jerusalém. Inclusive o templo, que o general Tito havia tentado ali preservar, porque ele achou muito belo o templo. Tá? Mas não conseguiram, não ficou literalmente pedra sobre pedra, assim como Cristo havia dito. Então, o que aconteceu? Os cristãos não morreram nesse dia. Os cristãos não ficaram naquele sítio tão gigantesco, que passaram tamanha fome, que literalmente as mães comeram os filhos, porque não tinham o que comer. Tamanha foi o desespero, o ato de desespero daquelas pessoas. Os cristãos não estavam naquele momento. Quando eles viram o sinal, eles fugiram, porque eles haviam sido alertados por Cristo. Então, Jesus havia contar a respeito da dificuldade que eles passariam, e ele estava fazendo um paralelo profético entre os três momentos: o dilúvio, a destruição de Jerusalém e o retorno de Jesus a esse mundo. Então, ora ele fala de Noé, ora ele fala da destruição de Jerusalém, e depois ele volta a falar, se apercebam que se o pai de família soubesse quando o ladrão viria, ele não ia ser pego de surpresa, ele ia ficar esperando e ia logo ali tentar, literalmente, nocautear o ladrão para poder salvar a sua família e a sua casa. Então, Jesus faz esses paralelos. O verso 40 não tem nada a ver com o arrebatamento secreto. O verso 40 está falando a respeito da destruição de Jerusalém. Simplesmente isso. Quando Jesus prometeu aos seus discípulos, eu voltarei, João 14, verso 3, ele criou uma esperança que tem ardido no coração de quase todos os cristãos por 2000 anos. E raras vezes, desde o primeiro século, depois de Cristo, tem essa esperança queimado mais intensamente nos corações dos cristãos do que hoje. Essa esperança é escurecida, no entanto, por uma sombra.
Segundo a Bíblia, um momento terrível de angústia, muitas vezes chamado de tribulação, terá lugar na terra pouco antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estudar isso mais para frente, meus amigos. Por quase 1.800 anos, os cristãos acreditavam que todo o povo de Deus iria passar por essa tribulação. No entanto, cerca de 200 anos atrás, uma nova teoria foi proposta. Por mais de 1.800 anos não existia a teoria, era apenas uma única coisa. Mas aí inventaram um negócio que agora está tomando conta da cristandade. Que Deus levará os verdadeiros cristãos para fora do mundo e os transportará para o céu antes da tribulação. Aqueles que ficarem para trás passarão pela tribulação, durante o qual milhões de judeus serão convertidos ao cristianismo. A segunda vinda de Cristo ocorrerá no final da tribulação. A deportação dos santos para o céu antes da tribulação é chamada de arrebatamento. Segundo os que defendem essa teoria, o arrebatamento será secreto, no sentido de que, num primeiro momento, ninguém vai saber o que lhe ocorreu. Aqueles que serão deixados para trás na terra só irão perceber que isso aconteceu quando eles se tornarem conscientes que muitas pessoas desapareceram de repente, sem qualquer razão. Uma série de filmes religiosos tentou retratar esse arrebatamento nos últimos anos. Esses filmes mostram tipicamente pessoas espantadas, perguntando o que aconteceu com seus amigos e entes queridos. Outra cena comum é a de carros desgovernados e aviões caindo porque seus motoristas e pilotos foram arrebatados. Em certo sentido, esta visão do fim do mundo poderia ser chamada de uma teoria dupla da segunda vinda, porque divide o retorno de Cristo ao nosso planeta em duas partes: o arrebatamento antes da tribulação e a segunda vinda na sua conclusão. Aqui a gente vai tentar olhar um pouquinho a evidência bíblica sobre o fim do mundo e a segunda vinda de Cristo. E vamos falar 4 razões para questionar o tal do arrebatamento secreto. Vamos fazer um estudo aí um pouquinho mais cuidadoso da Bíblia, que sugere pelo menos 4 razões principais para questionar o ponto de vista da segunda vinda de Jesus em 2 fases. Primeiro, o vocabulário do segundo advento não oferece respaldo para tal ponto de vista, que haverão 2 fases. Nenhuma das 3 palavras gregas usadas no Novo Testamento para descrever o retorno de Cristo, ou seja, a parousia, que é a vinda, né? esse reencontro, o apocalipse, que é a revelação, ou a epifineia, que é o aparecimento, sugere um arrebatamento secreto, desde a tribulação. Muitas vezes chamado de arrebatamento pré-tribulacionista, antes da tribulação, com o objetivo da esperança cristã, então, no advento. Ou seja, as palavras não falam isso. Parousia fala de uma vinda, Apocalipse fala de uma revelação, Epifania fala de um aparecimento. A vinda, a revelação, o aparecimento, não são palavras que expressam algo secreto. Não. Manifestam algo claro, literalmente manifesto. Os pré-tribulacionistas alegam que em 1 Tessalonicenses 4, verso 15, Paulo usou a palavra parousia vinda para descrever o arrebatamento secreto. Mas ali... só um pouquinho, só movimentar aqui. Mas em 1 Tessalonicenses 3,13, ele usou a mesma palavra para descrever a vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos, como é aquele retrato que eu mostrei para vocês antes. É uma descrição, de acordo com os pré-tribulacionistas, da segunda fase da volta de Cristo. Em 2 Tessalonicenses 2,8, Paulo de novo emprega o termo parousia para se referir à vinda de Cristo, que causará uma destruição do anticristo. É um evento em que todos, de acordo com os pré-tribulacionistas, supostamente ocorrerá na segunda fase da vinda de Cristo. Da mesma forma, as palavras Apocalipse, Revelação e Epifaneia, que é o aparecimento, são utilizadas para descrever tanto o que os pré-tribulacionistas chamam de arrebatamento, como o que eles chamam de retorno, ou segunda fase da vinda de Cristo. Assim, o vocabulário da bendita esperança não propicia base alguma para a distinção da volta de Cristo em 2 fases. Seus termos são utilizados para descreverem um único, indivisível e pós-tribulacional advento de Cristo que vai trazer salvação aos crentes e retribuição aos descrentes. Então, o primeiro argumento é esse: o vocabulário utilizado não abre brechas para isso, é algo claro, real, manifesto. Segundo argumento, o Novo Testamento não contém traços de um secreto e invisível arrebatamento instantâneo da igreja. Na verdade, 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17,
dá uma descrição mais notória ainda do que nós entendemos ser o segundo advento. Ele sugere exatamente o oposto. Ele fala que o Senhor desceu do céu, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. A palavra de ordem, a trombeta, o grande ajuntamento dos vivos e os santos ressurretos, dificilmente sugeriria algo secreto, invisível, instantâneo. Pelo contrário, como tem sido frequentemente apontado, essa talvez seja a passagem mais barulhenta da Bíblia. As referências a uma trombeta ressoando em paralelo com as passagens de Mateus 24, 31 e 1 Coríntios 15, 52, no abrir e fechar de olhos, corroborarão a natureza pública do segundo advento. Nenhum traço de arrebatamento secreto pode ser encontrado em qualquer uma dessas passagens. Nenhuma delas menciona sobre isso. Notável também a semelhança entre a descrição de Cristo na sua segunda vinda em Mateus 24, 30 e 31, assim como Paulo menciona em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Ambos os textos mencionam a descida do Senhor, a trombeta que soa, os anjos acompanhantes, as reuniões do povo de Deus. No entanto, os pré-tribulacionistas dizem que as passagens de 1 Tessalonicenses descrevem o arrebatamento antes da tribulação, mas a passagem de Mateus descreve a segunda vinda. E, na realidade, a descrição é a mesma. O paralelismo entre as duas passagens indica claramente o arrebatamento da igreja não precede, mas, pelo contrário, segue a grande tribulação. É tudo num evento só. E, por fim, Paulo e o livro do Apocalipse negam a noção de um arrebatamento secreto pré-tribulacional. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo refuta o equívoco de que uma era predominantemente entre os cristãos de Tessalônica. Aparentemente, eles acreditavam que o dia do Senhor já tinha chegado. Para refutar esse equívoco, Paulo citou dois grandes eventos que devem ocorrer antes da vinda do Senhor, ou seja, a rebelião e o aparecimento do homem da iniquidade, que perseguirá o povo de Deus, em 2 Tessalonicenses 2:3. Ora, se Paulo esperasse que a igreja fosse arrebatada desse mundo antes da tribulação causada pelo aparecimento do anticristo, ele dificilmente teria ensinado que os crentes veriam tal advento antes da vinda do Senhor e que seriam perseguidos por esse homem da iniquidade. O livro do Apocalipse trata dos eventos associados com a grande tribulação em maior detalhe que qualquer outro livro do Novo Testamento. E esses eventos, tal como o aparecimento de uma besta que persegue os santos de Deus e o derramamento das 7 últimas pragas. Embora João descreva esses eventos tribulacionais em grande detalhe, ele nunca menciona ou sugere um advento de Cristo secreto ou pré-tribulacional. Pelo contrário, dele é o texto mais claro. Todo olho verá. Ele não descreve algo secreto ou sugere que o advento de Cristo seja secreto ou pré-tribulacional para levar embora a igreja. Isso é tanto mais surpreendente, tendo em conta o expresso propósito de João de instruir as igrejas a respeito dos eventos finais. Na verdade, João está explicitamente mencionando uma incontestável multidão de crentes que passarão pela grande tribulação. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Os pré-tribulacionistas argumentam que esses crentes são todas da raça judaica, supostamente porque durante os eventos descritos em Apocalipse 4 a 19, a igreja não está mais na terra, mas no céu. Esse raciocínio é desacreditado, em primeiro lugar, pelo fato que em nenhum lugar João faz a distinção entre os santos judeus e gentios na tribulação. Ao contrário, João afirma explicitamente que os crentes vitoriosos na tribulação vêm de toda nação, tribo, língua e povo. Esta frase ocorre repetidamente em Apocalipse, para designar não exclusivamente os judeus, mas inclusivamente muitos membros da família humana, independente da sua origem étnica, nacional ou ainda o tempo em que viveu. Obviamente, Cristo não resgatou somente judeus, mas pessoas de todas as raças. Em Apocalipse 22:16, Jesus reivindica ter enviado o seu anjo a João para testificar essas coisas à igreja. É difícil ver como as mensagens dadas pelo anjo a João poderiam ser um testemunho para as igrejas se a igreja não está diretamente envolvida nos eventos descritos nos capítulos 4 a 19. Em outras palavras, literalmente, na maior parte do seu livro.
O fato é que Apocalipse descreve a igreja como sofrendo perseguição por poderes satânicos durante a tribulação final, mas não sofrendo a ira divina. Como os antigos israelitas desfrutaram da proteção de Deus durante as 10 pragas, assim o povo de Deus será protegido quando a sua ira divina cair sobre os ímpios. O Apocalipse representa essa divina proteção através de um anjo que sela os servos de Deus em suas testas, para que sejam protegidos quando a ira de Deus sobrevir sobre os impenitentes. Por fim, o povo de Deus será resgatado pelo glorioso retorno de Cristo. O Apocalipse, então, não retrata um arrebatamento pré-tribulacional da igreja, mas um retorno pós-tribulacional de Cristo para todos. Em face das razões, então, aqui apresentadas, esses 4 argumentos, a gente vai concluir que o ensino popular de uma vinda secreta de Cristo para arrebatar a igreja antes da tribulação final é desprovida de apoio bíblico. É apenas uma crença, tá, que torna Deus culpado por dar tratamento preferencial à igreja, removendo-a da terra e deixando os crentes judeus a sofrer a tribulação final. Isso vem do antissemitismo, inclusive. As escrituras ensinam que a segunda vinda de Cristo é um evento único, que ocorre após a grande tribulação e será experimentada pelos crentes de todas as eras, de todas as raças. Nós vamos estudar, inclusive, sobre o período de grande angústia, quando estudarmos a isso, tanto em Daniel como em Apocalipse. E voltaremos a esse assunto. Esse retorno de Cristo, ela é a bendita esperança que une toda a nação, tribo, língua e povo. Quanto tempo se esperará que levará para o desaparecimento maciço dos verdadeiros cristãos de todas as nações? Muitos acreditam que esse evento será iminente, porque a sua principal pré-condição, ou seja, o restabelecimento do Estado de Israel, que nós estudamos lá em Daniel 9, e a posse da antiga Jerusalém já tiveram lugar. De acordo com os cálculos iniciais de Hal Lindsey, em seu livro The Late Great Planet Earth, esse arrebatamento secreto da igreja já passou do prazo. Em 1970, ele predisse que 40 anos depois, de 1948, foi o ano da formação do Estado de Israel, ou por volta disso, tudo isso poderia ter lugar. Lindsey calcula os 40 anos da duração bíblica de uma geração e alega, com base na parábola da figueira, que a formação do Estado de Israel em 1948 assinala o início da última geração, que verá primeiramente o arrebatamento, daí 7 anos da tribulação, e finalmente o retorno de Cristo em glória. Sendo que o arrebatamento, de acordo com Lindsey e a maioria dos dispensacionalistas, ocorre 7 anos antes do retorno visível de Jesus em glória, e já deveria ter ocorrido em 1981 e 1982. Que isso significa que o tempo já se esgotou para as predições sensacionais, porém, sem sentido. Então, meus amigos, nós estamos agora tentando entender que Jesus Cristo voltará sim a esse mundo, sem sombra de dúvida. Ele voltará com poder e grande glória, voltará para os seus. Não tem dúvida alguma disso. Voltará para os seus. E haverão muitos que estarão enganados sobre algumas doutrinas, conforme nós vimos, porque seguiram tradição de homens, mas não o texto bíblico. Ainda há tempo para que o povo de Deus desperte. E nós precisamos, então, acordar para estarmos preparados. E vamos agora para a parte final do estudo de hoje. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Depois de falar dos sinais da vinda de Cristo, falar também dos sinais da destruição de Jerusalém, que os cristãos deveriam reconhecer para sair e não serem destruídos na destruição de Jerusalém, Jesus Cristo fala a respeito do preparo, o preparo necessário para os seus filhos realmente estarem salvos quando chegar a tribulação, quando Jesus voltar. E o que os cristãos deviam fazer para se preparar e qual era a missão deles nesses dias. Nós vamos estudar aqui algumas parábolas. Nós não teremos tempo de estudar todas, mas seria muito importante que estudássemos ao menos todo. Bom, vamos ler. Vamos ler o capítulo 25, todo ele, tá? E a começar aqui do verso 45 do capítulo 24. Terminando, então, os sinais, Jesus começa a falar nessas parábolas. Ele menciona assim, capítulo 24, verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhe o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim.
Jesus voltar, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se e passa a espancar os seus companheiros, a comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e uma hora em que ele não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe na sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, entrando agora no capítulo 45, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Vejam, eles estão as 10 virgens, 5 são nécias, prudentes, 5 são prudentes e 5 são nécias, imprudentes. As 10 estavam dormindo. Por quê? Porque demorou o noivo a vir. Quando ouviram o grito, eis o noivo, os sinais proclamando o retorno de Cristo, aí despertam. Mas umas têm o Espírito Santo de reserva, o óleo reserva, estão preparados. Outras não. À meia-noite, do verso 6, ouviu-se um grito, eis o noivo, saiu ao seu encontro. Eles se levantaram, todas aquelas virgens, se prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não se falte a nós e também a vós. Ide antes aos que vendem e comprai. As pessoas vão tentar ir àqueles que têm a palavra de Deus para ouvir do evangelho, mas não vão vir. E por que está sendo feito assim? Porque a salvação é individual, você não consegue comprar a salvação para ninguém. A tua salvação não garante a de outro. Você precisa experimentar o que tem. A chuva temporã e também a serôdia, a porção atual do Espírito e a que vai ser derramada no final dos tempos, para que você possa viver. É pelo Espírito de Deus que você faz essas coisas. Verso 10, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, chegou o esposo, e os que estavam apercebidas estavam com ele para as bodas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiais, pois, porque não saibais nem o dia, nem a hora. Vem depois, então, a parábola dos talentos. Então ele diz assim, eis que um homem que ausentando do país chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que receber 5 talentos, vai lá, cultiva o que tem, ganha outros 5. O que recebe 2 talentos, vai lá, cultiva o que tem e ganha outros 2. E o que recebeu 1 talento, entendendo que seu senhor era mau e que colhe onde não plantou, vai lá, enterra o talento e vive dissolutamente. Diz o verso 20, então aproximando-se, verso 19, depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se os que receberam 5 talentos e entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiasse-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse o mesmo ao que ganhou 2, e aproximando-se também o que ganhara, verso 23, disse o Senhor, me perdoe, 24 agora, chegando por fim os que receberam 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento, eis aqui o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento que tem e dá-lhe ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que lhe tem será tirado. E servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Depois ele propõe uma outra parábola. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, falando do retorno de Cristo, então se assentará num trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me vestistes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos e com fome te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar?
o rei responderá. O rei, então, esse rei que está ali sentado, lhe responderá: em verdade vos afirmo que nem sempre que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiros, não me hospedastes, estava nu e não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. Eis que lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e sede, forasteiros, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer um desses meus pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão esses para o castigo eterno, para os justos vão para a vida eterna. O que nós aprendemos aqui? Aqui Jesus encerra esse grande sermão profético, dizendo o que é necessário fazer para o preparo até que ele venha. Perceba, ele conta aqui algumas parábolas. A parábola do servo bom e do servo mau. O servo bom é aquele que vive como se o Senhor fosse voltar hoje. Ele está sempre preparado. E ele não se mistura com aquilo que é errado. Não fica a comer, a beber e andar dissolutamente. Como eu posso me preparar? Sendo prudente, agindo como se Jesus retornasse agora. Porque ninguém está esperando Jesus voltar mais do que o tempo de uma vida. Sim, ele está há 2000 anos para retornar, é verdade. Mas isso se falarmos da história da humanidade, desse mundo. Mas nenhum de nós está esperando mais do que o tempo de uma vida. E todos nós estamos esperando aí a menos do que alguns poucos mais do que 100 anos, mas a maior parte um tempo menos do que isso. Muito tempo para quem é mortal. Para quem vive na imortalidade, é necessário entendermos isso. A parábola das 10 virgens é um preparo espiritual, vivermos com a porção do Espírito Santo, estarmos despertos quando chegam os sinais, eles nos aguardam. Nos fala, por exemplo, Romanos, capítulo 13, verso 11, que devemos reconhecer os tempos em que vivemos. Vamos ler esse texto, irmãos, vamos ler esse texto bastante importante. Tá? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso 11, diz bem claramente, o texto diz assim, ó: e digo-vos isso a vós outros, que conhecei o tempo que estamos vivendo. Já é hora de despertar-vos do sono, porque a igreja está dormindo, as 10 virgens estavam dormindo. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando a princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegado o dia. Vem chegado o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias ou bebedices, não em pudices ou dissoluções. Não é para você andar comendo, bebendo, fazendo qualquer coisa, é para se santificar diante de Deus. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não disponhais da carne no tocante às suas concupiscências. Da mesma coisa, Jesus está falando aqui na parábola das 10 virgens, para nós nos santificarmos, nos prepararmos espiritualmente. E depois ele vai falar da parábola dos talentos, que é para nós nos prepararmos fazendo o quê? Usando os talentos que ele nos deu para ganharmos mais almas para o Senhor. Isso é investir os talentos. Investir os talentos para dar para o Senhor. O que o Senhor Jesus está querendo? Ele quer mais almas para o seu reino. Se formos nós alcançados, temos que alcançar outros também. O preparo é na missão. E por último, a parábola do grande julgamento é fazendo bem às pessoas, vendo o enfermo, o nu, o doente, o preso, indo lá e os servindo. O que temos que fazer? Fazer como que Jesus Cristo fez. Ele cuidou dos feridos, daqueles que estavam sob as consequências do erro, do pecado. Ele salvou os cativos de Satanás. Assim devemos nós vivermos também, libertarmos o cativo, ministrarmos aqueles que precisam. Apenas o método missionário de Cristo trará verdadeiro êxito, porque o Salvador, quando se aproximava das pessoas, ele fazia isso como o quê? Como quem lhes desejava o bem, manifestando simpatia por elas, se importando com elas, lhes ministrando as necessidades, lhes conquistando a confiança, para então dizer: vem e segue-me. Não basta termos a mensagem de Cristo, nós precisamos ter os métodos do Salvador.
Apenas assim teremos verdadeiro êxito ao nos aproximarmos das pessoas. Apenas assim. Não há outra forma. Precisamos fazer isso de acordo com o que Jesus Cristo fez. E aqui, em Mateus capítulo 25, e também do verso 45 até o final do capítulo 24, Jesus está dizendo como deve ser o preparo do povo no tempo do fim, para cumprir a missão que ele nos confiou, para sermos seus instrumentos para pregar o evangelho a toda criatura, para que então venha o fim. Assim, Jesus Cristo deseja que os seus se preparem. Então, assim é a vinda do Filho do Homem, segundo a vinda de Jesus a esse mundo. Esses são os sinais da sua vinda. E também esses são os principais enganos para enganarem aqueles que não estiverem sendo instruídos pela palavra, guiados pela palavra. Olha o que diz o último texto que vamos ler sobre hoje, o livro que chama-se Revelação. Apocalipse significa revelação. Olha o que diz o verso 1 ao verso 3. Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Diz assim o livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar o que os seus servos, as coisas que em breve devem acontecer. É porque nós sabemos os acontecimentos finais. E ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou da palavra de Deus e o testemunho de que Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Olha o verso 3, com ele nós encerramos. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e as guardam. Não adianta ler, não adianta ouvir, se não as guardam. Guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Nós precisamos ser praticantes e não apenas ouvintes da palavra de Deus. No máximo, vamos falar de ouvintes, é um ouvinte em termos hebraico. Que é a pessoa que ouve é aquele que guarda, é aquele que segue. Sabe aquele ditado brasileiro assim, ouve ao filho, ouve as palavras do teu pai, ou seja, obedece. É para isso que existe a revelação, para nós obedecermos. Então é muito importante que venhamos a entender do que está falando a palavra do Senhor, que está falando da Bíblia sobre o retorno de Cristo. Como dito, é a promessa mais repetida da Bíblia, que ele voltará para resgatar os seus. Muito, muito importante que entendamos isso. Nessa frequência de 2.500 textos, é mais ou menos 1 a cada 3 versos está falando disso. É claro que não, tem mais versos falando deles, né? Porque aquilo está distribuído. Mas se você fosse colocar equitativamente, daria mais ou menos 1 a cada 3 versos. Importante entendermos isso. Muito, muito importante. Então, meus amigos, essa é o nosso estudo de hoje sobre a segunda vinda de Jesus a esse mundo. Estudaremos na próxima semana sobre a terceira vinda, falaremos um pouquinho também na introdução sobre o milênio, ok? Que aprofundaremos mais para frente também. Deus abençoe, uma boa semana a todos e prosseguimos ante a luz do Senhor no estudo da sua palavra. Um abraço a todos, vamos orar juntos e assim encerramos. Feche seus olhos e ore comigo. Pai de amor, Pai de graça e de bondade, santo e excelso Senhor, nós lhe agradecemos, Pai, pela tua palavra. Ela é clara e eficaz. E ela deixa, Senhor, nós importantes ensinamentos para que nós venhamos a entender a tua vontade, os teus ensinamentos e os guardar em nossa vida, obedecendo aos teus reclamos, aquilo que pedes, pois tu és um Deus santo, justo e bom, e pede que nós venhamos a praticar o bem ao nosso semelhante e deixar de praticar o mal. Qualquer coisa que tu pede que não façamos é para o nosso bem, Pai, que possamos aprender a nos submetermos a ti, pois certamente a tua vontade é o melhor para nós. Tu escolhe para nós o que nós mesmos escolheríamos se soubéssemos o que tu sabes. E por isso, por favor, querido Deus, trabalhe em nossa vida e em nosso coração e nos ajuda a estar contigo. Oro por cada uma das pessoas que estão estudando a tua Bíblia em todo o mundo e também aqui na classe Escavando a Verdade, a eles, seus familiares e queridos, para que todos possamos vir a ser salvos e encontrar-te naquele maravilhoso dia. É nos méritos do Senhor Jesus que oramos, pois nós não temos méritos em nós, e ele tem méritos, Senhor, de sobra, porque ainda onde abundou o pecado em nós, superabundou a sua graça,
para nos salvar, para nos purificar de nosso pecado, de toda injustiça e nos santificar. É nos méritos dele que oramos por libertação do mal, para que nenhum de nós venha a ser enganado. Em nome de Cristo. Amém. E amém, ó Senhor. Um abraço a todos. Até o próximo estudo. Até lá. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.